Só que o Kurt ele faz uma tentativa de suicídio em Roma, né? E quem reanima ele é a própria Courtney Love, mas ele fica desacordado um bom tempo. Ele tem uma overdose de heroína ali. Um mês depois ele consuma esse fato. Ele não só tem a overdose uma nova overdose de heroína, como ele também se mata com um tiro de espingarda. Ele adquire uma arma para poder se matar. São momentos dramáticos mesmo. Assim, é uma história que não termina bem, a gente sabe, mas fez parte da história do rock. Eu acho que isso tudo só serve de exemplo aí. Acho que é a única coisa de bom que a gente pode. Fala galera, aqui é o Felipe Duarte, sejam bem-vindos ao Esfera do Rock. E hoje eu gostaria de falar deste livro aqui. Mais Pesado que o Céu, uma biografia de Kurt Cobain. Bom, escrito por Charles Cross. Gente, já tem um tempo que eu li esse livro. Esse livro já é uma leitura antiga e na verdade, eu nem precisei, sendo muito sincero com vocês, eu nem precisei muito revisar a leitura desse livro aqui, que é uma coisa que normalmente eu faço para poder gravar o vídeo, porque eu tenho gravado na minha mente assim ainda basicamente tudo que está aqui, né? Esse livro ele é barra pesada, então eu já vou adiantando para vocês. Por que ele é barra pesada? Porque qualquer pessoa que conhece Nirvana, que conhece Kurt Cobain, sabe quem foi Kurt Cobain, né? Sabe como que a história termina, né? Para quem não sabe, eu vou contar aqui. Então, Kurt Cobain foi vocalista, guitarrista e fundador da banda Nirvana, que iniciou nos anos 80, mas estourou nos anos 90, né? Com o álbum Nevermind, lançado em 91, ok? Então, quem não conhece, tem o link aqui, escuta esse álbum. E o álbum Nevermind, juntamente com Nirvana, foi o que lançou, o que basicamente promoveu, né, o chamado movimento grunge nas bandas ali dos anos 90, nas bandas noventistas, né? Sendo que o Nirvana foi uma dessas bandas principais. Não foi a única, também tivemos aí Pearl Jam, Alice in Chains, Stone Temple Pilots, né? E entre algumas outras também, né? Que pegaram carona ali no movimento grunge, né? Mas é inegável o fato de que o Nirvana foi sim um dos principais expoentes, somado-se ainda ao fato da vida conturbada que o líder deles, o Kurt Cobain, teve, né? E sendo que ele comete suicídio, ao que consta no dia 5 de abril de 1994. Ok? Portanto, temos aí 22 anos já da morte de Kurt Cobain. O livro começa desde a infância de Kurt Cobain, né, gente? Ali no estado de Washington, lá no extremo oeste americano, né? Já perto do Canadá, numa região chuvosa, né? O estado de Washington é muito chuvoso, não confundir com Washington DC, que é a capital americana, tá, gente? Que fica em outra extremidade do país. Estão falando do estado de Washington, algumas pessoas confundem isso aí. O Kurt nasce na cidade de Aberdeen, fica bem ali no interior, uma região madeireira e industrial também, se não me engano. E tem uma infância difícil, os pais se separam, ele mora com o pai, outra hora ele mora acho que com a mãe, depois ele mora com outros parentes, depois ele mora com amigos, depois ele mora num trailer com não sei mais quem, enfim. Então o Kurt ele já tem essa infância, essa juventude bastante conturbada. E a música vai se tornando aí a válvula de escape dele, né? Enfim, logo já no final da adolescência já surge, então já começa a ideia de montar banda, e sempre ligado com punk, né? Sempre a ligação com punk é sempre muito forte na vida do Kurt, né? Tendo que uma das principais bandas que mais influenciaram eles, os The Melvins, né? Uma coisa interessante no Kurt e no Nirvana de um modo geral é esse apoio a bandas menores. Então, como por exemplo a gente pode ver no Acústico MTV. Então você tem ali o Nirvana estourado já em 93, né? Já no final da vida do Kurt, inclusive, né?
Nirvana estouradaço, Nirvana é uma banda, enfim, multiplatinada, todas as gravadoras babavam o ovo deles, e enfim, e eles gravam acústico MTV, e quem que eles chamam para fazer participação especial, né? Os Meat Puppets, uma banda não muito conhecida, uma banda mais regional, de country, né? Mas que o Kurt gostava, e o Kurt falou, não quero saber, nós vamos tocar, nós vamos chamar esses caras para poder participar, e aí eles ainda tocam 3 músicas, né, do Meat Puppets no show, enfim, então eles não chamam o Meat Puppets para cantarem músicas do Nirvana, né, mas sim o contrário. E o Kurt bateu o pé e não teve quem convencesse do contrário, então, assim, isso na época ajudou bastante, até o Meat Puppets chamou um pouco a atenção e tal, mas enfim. A grande questão aqui nesse livro é a vida conturbada que o Kurt teve, né? Então, mesmo com a chegada do sucesso, ele, assim, não sabe lidar com a questão. O fator principal nessa história toda é o uso pesado de drogas, leia-se heroína, por parte do Kurt. Ele não consegue se livrar do uso da heroína. Ele, apesar de diversas tentativas de desintoxicação, dele se internar em clínicas de reabilitação, né? Mas nem tratamento funcionava. Outro ponto também é que o Kurt tinha um problema sério estomacal, que muitos médicos não conseguiam diagnosticar de forma satisfatória. Então ele sofria com essas dores estomacais, né? Sofria muito, eram dores realmente agudas, e ele começa então a usar, quando o Nirvana já está uma banda já de destaque, ele começa a utilizar a heroína como forma de anestesiar essa dor. Então uma coisa vai puxando a outra, né? O casamento com a Courtney Love, o nascimento da filha, Frances Bean Cobain. O autor não fala muito da conturbada vinda ao Brasil em janeiro de 93, né? Inclusive eu era bastante novo na época, mas acompanhei pela televisão. E então, assim, se eu posso dizer que assisti um show do Nirvana, foi aquele transmitido, infelizmente eu não estava lá, e o show conturbadíssimo, super conturbado, tá no YouTube, qualquer um pode ver aí como é que foi. Mas na época ninguém soube o que estava acontecendo, porque que a banda se comportava daquela forma, né? Mas hoje se sabe que o que estava acontecendo ali era uma síndrome de abstinência do Kurt, né? Que ele não conseguia encontrar heroína. A participação do Dave Grohl, que também é interessante, né? Dave Grohl, que hoje é astro do rock que todos nós conhecemos, mas muitos dos fãs atuais, mais jovens, não se lembram ou não sabem mesmo que o Dave Grohl já foi do Nirvana. Dave Grohl era baterista do Nirvana, né? Então, Dave Grohl, assim, só faz aumentar o músico mega talentoso que ele era. E, assim, em grande parte do sucesso do Nirvana, se a gente escuta um álbum como Nevermind, por exemplo, se a gente pega o Bleach pro Nevermind, assim, o som de bateria muda completamente, assim, a produção é completamente diferente. A entrada do Dave Grohl na bateria faz toda a diferença pro Nirvana. E o Dave Grohl foi o cara que não se rendeu, né? Foi um cara que depois do suicídio do Kurt Cobain, ele tinha músicas ali que ele queria usar, ele continuou compondo, enfim, e lógico que ele passou um tempo ali elaborando o luto dele e tal. Isso nós vamos falar inclusive num outro vídeo a respeito do livro do Dave Grohl. Mas logo depois ele começa a escrever as músicas e dali viria a ser o Foo Fighters, mas isso fica para o outro vídeo. Conforme a leitura vai avançando, o livro vai ficando mais dramático, a história vai ficando mais pesada, conforme a gente vai fazendo esse movimento cronológico, e eu acompanhei eu fui um fã do Nirvana enquanto a banda ainda era ativa, inclusive, né? E eu lembro de abrir o jornal e me deparar com a notícia da morte do Kurt Cobain. Eu na época não acreditei, achei que era um boato. Na época não tinha internet ainda, na época ainda era jornal impresso, essas coisas. Aí depois vinham as revistas, né, e tal. Então, e eu morava também numa região do mundo que não tinha MTV também. Então, o acesso realmente à informação era um pouco escasso. Então, eu demorei assim algum tempo para poder realmente me convencer que era verdade aquela notícia. Infelizmente, era verdade. O caminho que o Kurt vai percorrendo, né, naqueles últimos meses, a turnê europeia que se inicia por volta de fevereiro, que ele não queria fazer, né? As sucessivas tentativas de desintoxicação ali de 93, início de 94, e as
sucessivas fugas do Kurt Cobain dessas clínicas, né? A última delas, inclusive, né, que é a fuga que leva ele, que ele foge de iludir a clínica em Los Angeles. Ele pega um avião, inclusive ele encontra casualmente com Duff McKagan, que era baixista do Guns N' Roses, e em direção a Seattle. E dali ele volta para casa, fica uns dias sozinho, e dali ele já planeja, já comete o suicídio. Charles Cross, ele faz uma narrativa detalhada desses momentos. Ele não traz, existem teorias conspiratórias que falam que a Courtney Love teria tramado a morte do Kurt Cobain, que falam que a Courtney Love teria contratado pessoas para matar o Kurt, enfim, para que ela ficasse com dinheiro, com a herança e tudo mais. Eu honestamente não acredito nem um pouco em nunca acreditei nessas teorias, nunca mesmo. E lendo esse livro fica claro isso, né? A Kurt, inclusive, antes, né, tem que lembrar que ele tenta se matar cerca de um mês antes em Roma, durante a turnê europeia. Existe ali um intervalo na turnê, e só que o Kurt, ele faz uma tentativa de suicídio em Roma, né? E quem reanima ele é a própria Courtney Love, mas ele fica desacordado um bom tempo. Ele tem uma overdose de heroína ali. Um mês depois ele consuma esse fato. Ele não só tem a uma nova overdose de heroína, como ele também se mata com um tiro de espingarda. Ele adquire uma arma para poder se matar. São momentos dramáticos mesmo. Assim, é uma história que não termina bem, a gente sabe, mas fez parte da história do rock. Eu acho que isso tudo só serve de exemplo aí. Acho que a única coisa de bom que a gente pode tirar, além da obra que fica, é o exemplo. Isso, lógico, na minha opinião. Tem um outro episódio interessante também, que é feita uma reunião, cerca de, não sei se uns 10 dias antes da morte do Kurt, me falha agora o período exato, mas é feita uma reunião com os integrantes da banda, com o Kurt. Todo mundo se reúne com ele, na casa deles, né? A Courtney, os integrantes da banda, o empresário do Nirvana, eu acho que o agente do Nirvana, pessoas mais próximas. Eu não sei agora se os pais do Kurt Cobain também, a mãe, ou eu agora me falha a memória. Eu sei que os principais personagens na vida do Kurt Cobain se reúnem com ele e dão a ele um ultimato para que ele buscasse vencer o vício em heroína. Caso ele não fizesse isso, a Courtney coloca: o casamento estaria terminado. Os integrantes da banda falam: a banda estaria terminada. Enfim, coloca para ele assim que todas as reais consequências em todas as esferas da vida dele que iriam se suceder caso não houvesse uma mudança dele, né? O que o Kurt faz? Fica calado, não responde nada, ou então se nega, né, a todos aqueles ultimatos. As pessoas vão deixando a casa um a um, né, até que ele fica sozinho, e de repente, enfim, de lá ele já fica e completamente sozinho, e passam-se mais alguns dias e acontece o suicídio. Então tem esse triste episódio, caso de derrota mesmo, um caso de alguém que desistiu mesmo de viver. Então, gente, para quem é fã de Nirvana, para quem gosta, ou então para quem é fã de música em geral, eu recomendo, ok? Mais Pesado que o Céu, né? O título em inglês, tradução direta, Heavier Than Heaven. E é isso, mas eu já adianto, não é uma leitura fácil, vai exigir aí uma dose de frieza e de estômago para poder, mas é uma leitura também satisfatória. É uma leitura que tem detalhes aqui que não estão em nenhum outro lugar. O autor Charles Cross faz aqui um apanhado de entrevistas, de tudo. Tem alguns filmes recentes lançados aí, né? Mas eu ainda acho que, assim, ainda posso afirmar que tem coisas que só estão aqui nesse livro. Então, quem é fã de grunge, de rock em geral, do Nirvana, da vida do Kurt, que se você não leu ainda, fica aqui a recomendação para que você leia a biografia oficial de Kurt Cobain. E é isso aí. Se você gostou, deixa seu like aqui, curte a página oficial Esfera do Rock, tá aí o link para você, e compartilha esse vídeo, dá uma força, beleza, gente? E deixa a sua opinião também aí embaixo, ok? Quero saber o que você achou desse vídeo, se você já leu o livro, o que você achou, beleza? Fico no aguardo aí das opiniões aí de vocês. Muito obrigado e até a próxima.